Oi gente, e aí pessoas, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal, a essa aulinha. Eu sou a professora Carla Panini, estou aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre arte. Hoje, camiseta do dia, temos uma imagem aqui do período neoclássico, né, onde se retomavam ali as questões e os conceitos clássicos greco-romanos, com uma brincadeira de uma frase aqui, não sou obrigada. Então, no período neoclássico, eles eram obrigados sim, né, a cumprir as regras acadêmicas, eles tinham que seguir ali todos os conceitos acadêmicos dentro da arte. Já o movimento que a gente vai ver hoje já não tinha essa obrigatoriedade, eles eram mais livres, eles podiam colocar ali nas suas obras a sua forma de ver e de pensar e de sentir, né? Esse que é o grande foco desses artistas, é colocar dentro das suas obras aquilo que eles realmente queriam, sem nenhum tipo de regra, né? Não sendo obrigados a nada, né? Então vamos lá para mais uma aulinha? Bora falar de arte? O movimento que a gente vai falar hoje é o pós-impressionismo, movimento que surgiu lá no finalzinho do século XIX, onde nós temos ali ele ocorrendo entre 1880 e 1890 e que não tem uma característica específica, tá? O pós-impressionismo ele aconteceu porque os artistas, na verdade alguns artistas que passaram ali pelo impressionismo meio que cansaram daquela história de representação do que se via. Eles não queriam mais fazer só isso, olhar, representar, ver como que era a luz naquele objeto, essa representação da luminosidade, eles queriam ir além disso, né? Então esses artistas começaram ali a colocar o seu foco nessa representação um pouco mais sensível daquilo que eles observavam, com um pouco mais de expressão, de sentimento dentro das suas obras. E isso acabou desencadeando um rompimento ali com o movimento impressionista, criando novos horizontes e novos focos para essa arte que vinha surgindo. Em relação ao contexto histórico, né, o movimento pós-impressionista ocorre ali bem próximo do impressionismo, então estamos dentro da Belle Époque ainda, né, com todos aqueles conceitos que eu já falei no nosso vídeo de impressionismo, consulta lá também para vocês conhecerem um pouquinho desse contexto histórico, né, onde nós temos essa questão das evoluções, essa questão da industrialização, das tecnologias surgindo, iluminação pública, transporte público, facilitando o acesso das pessoas aos bares, aos cafés, aos cabarés e trazendo essa efervescência para a noite cultural aí da França principalmente. Então nós vamos ver aí os artistas, né, todos mantendo esse relacionamento de troca de ideias, de criatividade, né, e isso deu uma propulsão muito grande para as produções artísticas em geral. Dentro desse período pós-impressionista, como eu já disse, não existiam regras, né? A gente viu lá no nosso vídeo do impressionismo que o impressionismo também tinha suas regras, a sua forma de pintar, que era a questão da ausência de contorno, a luminosidade, a mistura de tinta direto na tela. No pós-impressionismo isso foi deixado de lado. Cada artista fazia isso da sua forma, cada artista fazia da sua maneira. Então não tinha uma regra específica, né? Não tem uma característica de falar, essa é a característica do pós-impressionismo. Não, isso não existe dentro do pós-impressionismo. A gente tem três grandes nomes aí dentro das artes, que foram ali, digamos que os precursores, né, e os principais cabeças ali dentro do pós-impressionismo, que é Gauguin, Van Gogh e Cézanne. Tá? Então esses três nomes são ali os principais, né, artistas desse período que foram inspirando outros artistas. A gente pode dizer que dentro do pós-impressionismo existem outros movimentos artísticos que a gente vai falar um pouquinho também já, né? Nós temos ali a questão do neo-impressionismo, né, que é o pontilhismo, então uma maneira de pintar um pouquinho diferente. Nós temos também o simbolismo, então são movimentos que ocorreram aí nesse final do século XIX, né, e são chamados também de pós-impressionistas porque ocorreram nesse período pós o movimento impressionista. A gente pode dizer que esses três grandes artistas, né, eles se uniram mais pela personalidade criativa, né, que eles tinham em comum, do que por formar uma nova escola artística. Não era essa a intenção, eles não se juntaram para formar uma escola artística, eles se juntaram porque acabavam gostando das mesmas coisas, né, acreditando ali na mesma forma de ver a arte, e isso acabou unindo esses artistas. Eu vou falar de uma forma um pouquinho mais específica sobre cada um deles, mas lembrando que esse não é um vídeo biográfico, né, a gente não vai falar detalhes da vida desses artistas, porque o nosso foco nessa videoaula é a questão do movimento artístico. Pretendo sim fazer mais pra frente, né, vídeos que são mais específicos ali sobre cada artista, né, como vídeos mais biográficos, mas nesse
momento a gente vai focar mais nas características do movimento mesmo. O primeiro artista que a gente vai falar um pouquinho é Paul Cézanne. Então Cézanne, a gente pode dizer que ele tinha uma densidade nas suas obras, ele trabalhava com formas que já começaram a ir para a geometrização, ele trabalhava com pinceladas espessas, de cores mais puras e ao mesmo tempo criando essa geometrização das formas dentro das suas composições, né? Na Casa do Homem Enforcado, a gente pode notar, né, já essas pinceladas meio que formando cilindros, esferas, né? E isso vai acontecer também em outras obras do Cézanne. A gente percebe isso nas suas paisagens, a gente percebe isso nas suas naturezas mortas. Então a gente tem ali essa característica dessa geometrização das formas com retângulos, cilindros, cones, esferas, que vai acabar influenciando o cubismo de Picasso e Braque um pouco mais à frente. Então a gente tem ali como se o Cézanne fosse o inspirador, né, um precursor do cubismo. Essa característica de geometrização, né, o Cézanne colocava até nos seus retratos, né? Nessa obra da Madame Cézanne, a gente pode perceber ali, né, a cabeça ovalada, os braços mais cilíndricos, esse alongamento da figura. Então a gente tem toda essa característica voltada para essa expressão mais geométrica dentro das suas obras. Um outro artista desse período é Paul Gauguin. Então Gauguin trabalhava com suas cores de uma forma muito própria, muito única. Então ele trabalhava com cores chapadas, né, que são cores planas, cores puras. Ele não tinha um degradê, não tinha nuances diferentes dentro ali dessas cores. Ele trabalhava com massa de cores, então as cores eram colocadas ali lado a lado, né, fazendo divisões dentro da obra através desses planos, dessas cores. Ele trabalhava com cores bastante intensas, né, com cores não naturais também, então ele trocava a cor dos objetos, né? Então para ele o céu não precisaria ser azul, a árvore não precisaria ser verde, ele ia trocando essas cores, né, dando ali uma nova maneira de se observar as suas obras. Tá? A gente tem ali também uma passagem na vida do Gauguin que ele viajou para o Tahiti, né? Então diferente de Paris, que era aquela efervescência cultural da Belle Époque, o Tahiti era considerado ali um paraíso natural. Então o Gauguin foi para lá para poder buscar inspirações, né? Buscar novas formas de observar a natureza e de pintar, trazendo ali uma nova expressividade para suas obras. Ele era bastante amigo do Van Gogh, né? Viviam ali uma relação de amizade, de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que eles se adoravam e um ajudava o outro, eles tinham brigas também terríveis, né? O episódio do corte da orelha do Van Gogh veio depois de uma discussão com Gauguin também. Como eu falei, a gente não vai adentrar muito nas questões biográficas de cada artista, né, para não fugir muito do foco dessa videoaula, que são as questões relacionadas ao estilo do movimento, né, para vocês perceberem esse rompimento mesmo, como existe diferença entre as obras de um artista e outro. Nosso próximo artista, Vincent van Gogh, sou suspeita porque é um dos meus preferidos, se não o meu preferido, né, o meu queridinho aí dentro das artes. Van Gogh, um artista holandês, né, que tinha ali no seu primeiro período, quando ainda vivia na Holanda, uma característica mais sóbria, de cores mais terrosas dentro da sua obra, mas a gente vai falar um pouquinho das características dele dentro do pós-impressionismo. Então, dentro do pós-impressionismo, a gente tem características de pinceladas viscerais, pinceladas bem marcadas, né, mais tortuosas, mais arredondadas. A gente tem cores muito intensas, então os amarelos de Van Gogh, né, essa questão do contraste de cores, então os amarelos com os tons de azuis, né, azuis mais arroxeados. Então a gente tem ali um grande contraste dentro da produção da sua obra. Van Gogh tentava, né, através das suas inquietações, das suas tristezas, né, dessa melancolia que existia dentro dele, colocar para fora a beleza que ele via nas coisas, né? Então dentro ali desse seu mundo meio solitário, ele tentava expor, né, aquilo que ele observava. Então, desde objetos simples do seu cotidiano, né, como o seu quarto, cadeira, um par de sapatos, um vaso com girassóis, a gente tem ali a representação da noite estrelada, os bares, os cafés também ali de Paris. Então, dentro dessas manifestações todas que ele observava ao seu redor, ele tentava mostrar para as pessoas a beleza disso tudo. E não era muito bem compreendido, né? Alguns livros dizem que ele vendeu apenas uma obra enquanto era vivo, outros que ele não vendeu nenhuma obra, né? Então a gente tem ali algumas dualidades em relação à sua personalidade, né? Ele tinha momentos onde ele estava mais feliz e momentos de extrema tristeza, foi internado algumas vezes
né, em sanatórios, e isso acabou refletindo também na sua arte. Ele pintou muitas obras, Van Gogh tem muitas obras, e ele acabou transitando, né, por vários movimentos artísticos. Então a gente tem o Van Gogh presente ali dentro do impressionismo, a gente tem o Van Gogh passando pelo simbolismo, a gente tem o Van Gogh dentro desse movimento mais chamado de pós-impressionismo e lá no expressionismo também. Então ele vai fazendo um caminho, né, trilhando ali uma personalidade artística bastante distinta. Assim como Gauguin também participou do simbolismo, Gauguin foi um dos artistas que mais influenciou ali dentro do simbolismo também, um grande influenciador dentro do movimento simbolista, que a gente vai falar um pouquinho já já a respeito. Van Gogh teve características da sua obra inspiradas nas obras de gravuras japonesas também. E a gente pode dizer que ele foi um grande influenciador da base expressionista, né? Então ele foi ali um dos primeiros artistas que começou a colocar ali para fora os seus sentimentos exacerbados ali dentro das suas obras, que ocasionou também ali buscando essas características do expressionismo, né? Se expressando através das cores, se expressando através das formas. Vou colocar para vocês aqui, vou deixar alguns links, tá, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí sobre o trabalho do Van Gogh. Então tem o filme Com Amor Vincent, né, ou Com Amor Van Gogh. Temos também aí o clipe da música Starry Starry Night, né, também aí uma referência à Noite Estrelada do Van Gogh, com uma letra em homenagem a ele também. Temos um episódio fantástico da série Doctor Who, né, que mostra a vinda do Van Gogh para os dias atuais e ele sendo reconhecido por toda a sua obra, que eu acho que é magnífico, né, assim, esse presente dado a ele aí para mostrar para ele o quanto genial ele foi dentro das suas criações. Então, como eu falei, né, dentro desse período pós-impressionista, nós temos aí o simbolismo, que é também uma vertente artística aonde meio que rompeu, né, era uma oposição ao realismo, que nós temos ali um vídeo sobre realismo também, então se quem quiser dar uma espiada para conhecer um pouquinho dos conceitos do realismo, que é chamado de movimento pré-impressionista, né, então nós tivemos o pré-impressionismo, impressionismo e agora estamos no pós-impressionismo. Então esse movimento que veio como uma reação ao realismo, e ele traz com ele características de retratar não só o objeto em si, né? Ele traz com ele o subjetivo, né? Conceitos do belo, né? Conceitos do bom. Então, o que é bom, o que é belo, o que está intrínseco, o que está escondidinho ali dentro daquilo que está sendo retratado. Então, os simbolistas tentavam, de alguma forma, colocar isso para fora. Questões como religião, né, questões como o medo, a morte, isso tudo também era colocado nas obras simbolistas de uma forma que deixasse ali uma lição de moral, desse aquela puxadinha de orelha para falar sobre um determinado assunto, para fazer as pessoas refletirem sobre algo. Então essas são características aí do simbolismo. Então os artistas simbolistas tentavam meio que transcender essa questão da aparência, né? Eles tentavam colocar ali nas suas obras características que através das linhas e das cores ele mostrasse isso que está por detrás da imagem, né? Aquilo que é mais subjetivo. E devido a isso, essa questão mais expressiva, essa questão de mostrar ali o subjetivo, o pensamento, né? A alma das coisas, eles acabaram sendo chamados também de precursores do surrealismo e do expressionismo. Alguns artistas que fazem parte desse movimento simbolista, como eu já falei, o Gauguin, né? Que foi ali um dos primeiros também. Nós temos o Moreau, né? Que é um outro artista de bastante influência dentro do simbolismo, com obras onde a mulher é bastante focada. Essa representação feminina, essa representação da mulher, ela era colocada de uma forma muito ampla dentro do simbolismo. Então a gente tem ali tanto a questão da deusa ou da santa, da prostituta, da musa, né? E às vezes todas elas colocadas em uma única personagem, colocadas ao mesmo tempo dentro daquela obra. Um outro artista que a gente tem também é o Gustav Klimt, né? Então o Klimt ali com a obra O Beijo, onde é um retrato dele mesmo, né? Com a sua amada, onde a gente tem todo esse grafismo, esse colorido, essas formas geométricas ali formando, né, toda a cena. Então é mais um dos artistas simbolistas também. E um outro nome aí do simbolismo, Odilon Redon,
Então o Dillon Redon colocava ali nas suas obras também essas questões mais subjetivas ali dentro das suas cenas e dos seus personagens. Um outro movimento que ocorreu aí também dentro desse período chamado de pós-impressionismo é o neoimpressionismo ou pontilhismo, né? Então os artistas pontilhistas, eles trabalhavam com pequenos pontos de tintas na tela, com tons e subtons, né, cores próximas, que davam ali essa mudança de cor através do olhar. Então essa mudança de cor, né, ela era muito mais óptica do que real dentro das obras do neoimpressionismo, dentro das obras pontilhistas. Então nós temos aí vários artistas que trabalhavam com essas características dentro das suas obras, sejam elas paisagens ou retratos, mas sempre colocadas com essa questão de formar a imagem através de pequenos pontinhos de tintas. Entre esses artistas do neoimpressionismo, né, do pontilhismo, nós temos George Seurat, temos também Van Gogh, também tem várias obras com essa característica, e temos o Paul Signac. Então todos eles trabalham ali dentro das suas obras com esses pequenos pontinhos, fazendo essa transformação das cores de maneira mais óptica. Um outro grande nome dentro do pós-impressionismo que não se enquadra dentro de nenhuma vertente, né? A gente não pode dizer que ele é simbolista, a gente não pode dizer que ele é um neo-impressionista, é o Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era um boêmio, né, e fazia ali um retrato dessa boemia francesa, dessa boemia parisiense. Morreu muito jovem, 36 anos, né, de sífilis e alcoolismo, para vocês terem uma ideia do quanto ele era boêmio. Então ele estava ali sempre envolvido nos cafés, nos cabarés, nas apresentações de teatro, nos restaurantes, e ele fazia um retrato dessa vida boêmia, né, de Paris. Ele estava sempre ali fazendo, mostrando para as pessoas o que acontecia ali dentro desses locais, os artistas conversando, as dançarinas, todos os frequentadores desses lugares, as apresentações de circo também. Ele sempre retratava muito isso dentro das suas obras. O Toulouse-Lautrec, ele teve um problema físico, né? Ele fraturou o fêmur quando ainda era criança, isso acabou desencadeando vários problemas de saúde também depois, e ele acabou não crescendo, né? Ele ficou ali com a altura de uma criança de 10 anos de idade, então ele era pequenininho, ele era mais baixinho. Esse personagem, né, do Toulouse-Lautrec, a gente pode observar bem no filme Moulin Rouge também, no musical, ele aparece com bastante frequência ali dentro do musical, eu vou deixar o link para vocês também. E a gente tem ali, dentro das suas obras, uma característica muito própria. Ele fazia desenhos que chegavam a ser um pouco caricatos e ao mesmo tempo dramáticos, né, mostrando ali toda aquela realidade que ele observava ao seu entorno, né, e dentro dos lugares que ele frequentava, e ele é considerado um dos primeiros publicitários aí da história. Então ele fazia muitos cartazes para os bares, para os teatros, e esses cartazes ele comercializava, né, esses pôsteres, esses cartazes, e acabou sendo, de certa forma, bastante divulgado, difundido dentro desse período aí da Belle Époque, os trabalhos do Toulouse-Lautrec. Ele trabalhava com litogravura, que é uma gravura sobre uma pedra calcária, então a gente tem ali uma superfície de pedra calcária que se trabalha com um lápis oleoso, um lápis mais gorduroso, e essa impressão ela acaba se dando por essa repulsão entre água e óleo, e aí ele criava vários dos seus trabalhos a partir dessa técnica. Nós podemos então concluir que o pós-impressionismo, né, engloba aí vários artistas com características bem distintas uns dos outros, né, e nós temos ali a abertura das portas para os movimentos de vanguarda. Então todos esses artistas que participaram, né, do pós-impressionismo, que tem ali as suas obras de forma tão única, né, tão particular, com a sua própria visão daquilo que ele pinta, né, com a sua própria visão de mundo, abriu as portas para que os movimentos como o expressionismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, né, e todos os movimentos das vanguardas artísticas europeias chegassem. E aí esses movimentos abriram as portas para a arte contemporânea que a gente tem hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido um pouquinho desse período aí que eu acho tão interessante e tão bonito dentro da história da arte. Agradeço a presença de todo mundo que assistiu esse vídeo. Um grande beijo, quem puder, por favor, curta aí o nosso canal, se inscreva, compartilhe, vamos divulgar a arte aí para todo mundo. Até a próxima, tchau, tchau!